Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 18 de abril. Estamos na terceira semana do tempo pascal. E quinta-feira é um dia de comunhão, dia de unidade, onde somos todos nós convidados nesse dia a rezarmos pela nossa igreja e confiarmos no nosso Papa Francisco, o pastor da nossa igreja, para que Deus dê a ele discernimento, sabedoria, para governar o povo de Deus, mas também para escutar as inspirações do Espírito Santo para a nossa igreja. E neste dia você é convidado não só a rezar pelo Papa, mas por todo o clero no mundo inteiro, sejam os bispos que estão em assembleia nesse tempo, na CNBB, os bispos aqui do Brasil reunidos. Rezemos também por esse encontro tão importante e rezemos pelos padres, os nossos padres, os padres da nossa comunidade Semente do Verbo, o nosso pároco, aquele padre no qual você traz no coração, mas também aqueles que passam hoje por dificuldades vocacionais, que passam por crise dentro da sua vocação, que sejam sustentados nesse dia pela nossa oração, sejam fortalecidos no seu ministério. E essa quinta-feira onde nós lembramos a instituição da Eucaristia, atualizamos a quinta-feira santa, a instituição do sacerdócio, rezemos esse dia de modo particular. E pelas vocações, aqueles que carregam o desejo sacerdotal no coração e seminaristas, os vocacionados a esse sacramento tão importante para a nossa igreja. Os padres são aqueles que nos traz o Cristo e nós precisamos rezar e confiar aqueles que hoje estão, de fato, nesse caminho, nessa vocação escolhida pelo próprio Deus. Iniciamos também esse dia meditando a liturgia da palavra, as leituras que a igreja nos oferece nesta quinta-feira, em comunhão no mundo inteiro. Podemos meditar e deixar que a palavra de Deus ela caia no nosso coração, ela faça o seu devido efeito necessário para as nossas almas e tomarmos boas resoluções daquilo que o Senhor nos chama a viver a partir da leitura. A liturgia hoje da palavra nos traz na primeira leitura retirada dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Cádace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosquiador. Ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: peço que me explique de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar, e partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. A leitura de hoje vai nos apresentar, vai nos mostrar um exemplo concreto e perfeito da Lexio Divina. Primeiro, Filipe vai ser enviado pelo anjo do Senhor
a ir para o sul e ele levanta-se, né, e vai, ele obedece esse envio em missão. Ele acolhe essa ordem e ele sai. Quando ele está indo a caminho, ele vai encontrar, né, um eunuco. E ele aproxima-se, né, desse eunuco e justamente vai até ele e vê o eunuco lendo as escrituras. E ele vai perguntar, tu compreendes o que está lendo? E o eunuco disse, não, porque ninguém me explica. E aí, Filipe vai justamente fazer uma lex divina com ele, vai fazer a interpretação da palavra, vai explicar a ele o que se diz, porque ele vai questionar, né? O profeta aqui está falando de si ou de outro. E Filipe vai explicar que ele estava falando do Cristo, de Jesus. E o que me chama a atenção é que o poder da palavra e da lex divina foi tão forte que converteu o coração do eunuco ao ponto de pedir o batismo. E eu me perguntava, será que a nossa evangelização ela tem um fruto de conversão? Ela tem um fruto de desejo ardente de se tornar filho de Deus? Porque aqui Filipe simplesmente explicou, ele simplesmente fez uma pequena lex divina, né, com aquele eunuco. E o eunuco, o seu coração ardeu tanto que ele queria viver essa graça, ele pede o batismo. E eu peço nessa lex divina hoje que o Senhor nos dê a graça de que através da palavra de Deus, do anúncio da palavra, através da lex divina, nós possamos tocar muitos corações e fazer as pessoas desejarem conhecer Jesus. Não porque a lex divina, ela simplesmente deve ser uma leitura explicada, mas ela deve ser uma palavra que transforma o nosso coração. Que a palavra de Deus transforme o coração do outro ao ponto de desejar, eu quero viver com Cristo e não quero abandoná-lo. Eu quero me tornar filho de Deus, eu quero me converter. E após, né, esse processo, eles continuam o caminho, encontram ali uma água e Filipe vai batizar o eunuco que vai fazer essa experiência de se tornar filho de Deus. E após o batismo, Filipe, né, foi arrebatado, ou seja, a única missão dele para com esse eunuco foi apresentar o Cristo. E uma vez que o eunuco foi batizado, ele prossegue a sua viagem cheio de alegria. Então, que de fato não sejam as nossas palavras, mas que a própria palavra, o Cristo, o verbo que se encarna através da sua palavra, ela possa realizar a sua obra de salvação e de conversão. O salmo de hoje é o Salmo 65. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Nações, glorificai ao Senhor Deus. Anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Então, o salmista hoje, nesse dia, nos convida desde cedo a começarmos o dia aclamando, né? Dando graças, louvando, bendizendo ao Senhor. E ele vai dizer que todas as nações é convidado a glorificar a Deus e a anunciar em alta voz o seu louvor. Então, eu já te convido, onde você está acompanhando esse vídeo, essa live divina, dá o teu louvor agora ao Senhor, né? Agradece, bendize, né? Tantas maravilhas o Senhor já realizou no meio de nós. E aqui o salmista, ele vai louvar o Senhor porque ele diz, é Ele quem dá a nossa vida. Então, louvemos e agradecemos pelo dom da vida que o Senhor nos permite a cada dia, a cada manhã, nos levantarmos, estarmos de pé e de podermos, de fato, vivermos. E um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 fora deles. Então, devemos louvar por hoje, viver um dia de cada vez. E ele continua dizendo, não só porque é o Senhor que nos dá a vida, mas porque Ele não permite que nossos pés vacilem. Então, o Senhor é o nosso protetor, é o nosso guarda, né? Ele caminha com cada um de nós. E aí o salmista vai terminar, né? Bendito o Senhor Deus que me escutou. Ele reconhece que o Senhor é aquele que escuta a nossa oração. Eu falo isso a cada lex divina, né? O Senhor escuta a nossa oração, Ele conhece aquilo que habita no mais profundo, né? No íntimo da nossa alma. Ele não rejeita a nossa oração, nem o nosso clamor. O Senhor afastou longe de mim, né? O Senhor não afasta longe de mim o seu amor, perdão. O Senhor, de fato, não afasta o seu amor de cada um de nós, mas Ele nos ama com amor incondicional. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora,
Todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não se alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. O evangelho de hoje, ou melhor, de toda essa semana, vai nos apresentar Jesus como esse pão da vida, esse pão que nos alimenta, e hoje, de modo mais concreto, o Senhor vai dizer, quem comer deste pão viverá eternamente. O Senhor que vai dar-se a cada um de nós, o Senhor que dá a sua vida, Ele vai morrer dando a sua vida para que possamos hoje receber o seu corpo e podermos estar unidos ao Senhor. E neste dia, essa palavra, quem comer deste pão viverá eternamente. Peçamos ao Senhor a graça de estarmos unidos a Ele nessa comunhão através do sacramento da Eucaristia, mas também de deixar que a palavra de Deus, que é esse alimento da nossa alma, venha saciar a sede do nosso coração. Então que nessa quinta-feira, dia de comunhão e de unidade, renovemos o nosso amor pelo Senhor, mas também pela nossa igreja. Tenhamos uma bela quinta-feira e que Deus os abençoe.